Cortes na ciência, antivacina, cortes na educação, fake news, poluição, extinção de espécies, agrotóxicos, desmatamento. Sério Sapiens! Fala Sapiens, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Sério Sapiens, o seu podcast mensal sobre temas variados do universo das ciências biológicas. Eu sou a Gabriele. Eu sou o Renan. E hoje nós estamos com um convidado muito especial aqui para ajudar a gente no tema de hoje. Mas antes eu vou para alguns recadinhos, né? A gente queria lembrar vocês que nós estamos aos domingos, às 14 horas, na Rádio Fiscar, tá? Então todo domingo a gente está lá com episódios novos e que... Aquela coisa, né? Se você curte nosso trabalho, se você tem preocupações parecidas com a gente sobre o meio ambiente e tal, e no final do mês sobrar alguns troquinhos, considere a ideia de ajudar o projeto. Estamos trabalhando com o Pix, temos também o PicPay, mas é importante para a gente porque nós somos uma iniciativa independente, né? Então a gente está sempre buscando melhorar nossa qualidade, levar mais material, mais conteúdo para vocês. Então, se puder no final do mês, assim, tiver algo sobrando, a gente entende também que a situação do país é complicada, mas considerem. O nosso Pix é seriosapiens@gmail.com e o nosso PicPay é @seriosapiens, tudo sem acento. É isso aí. Se vocês curtem, então, deem uma força para o nosso trabalho ou também compartilhem os conteúdos das redes sociais e os nossos episódios do podcast. E vamos lá, né, Renan? Hoje, como eu falei, a gente está com um convidado especial e, apesar de pouco falado ultimamente, né, essa eleição de 2022 é uma eleição também decisiva para o meio ambiente e para as pautas que ele engloba. E por isso que é importante a gente ter bons fatos e argumentos, que a gente sempre fala aqui, para se pautar na hora de votar. E é por isso que a gente trouxe, né, que a gente vai contar com a ajuda nesse episódio do Márcio Astrini. Ele é secretário executivo do Observatório do Clima e ele vai ajudar a gente a trazer alguns pontos muito importantes para que todo mundo possa ficar atento aí na hora de escolher o seu candidato, em quais pautas a gente pode se atentar na hora de votar nessas eleições de 2022, que é uma eleição aí, digamos, bem importante. Olá, Márcio, seja bem-vindo. Olá, Márcio. Olá, Gabriele, Renan. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. O prazer é nosso de ter você aqui. Obrigado por ter disponibilizado seu tempo para estar conversando com a gente. E eu queria pedir, Márcio, se você puder se apresentar um pouco da sua trajetória para os ouvintes aqui do podcast, contar um pouquinho da sua história aí. Bom, como eu não sou mais um jovem, eu não vou cansar os ouvintes contando a trajetória inteira, senão nós vamos desperdiçar muito tempo do podcast só com ela. Que é um pouco longa, mas para eles conhecerem um pouquinho você. Eu vou falar do meu início na área ambiental. Eu comecei no Greenpeace há uns 16, 17 anos atrás, mais ou menos. Lá existe um grupo de pessoas que eles chamam de campaigner, nem tem tradução isso, campaigner é uma palavra em inglês, não tem tradução para o português, seria um campanheiro, alguém que faz campanha. Sim. Alguma coisa assim. E eu comecei a trabalhar com a Amazônia, com o problema de desmatamento na Amazônia, extração de madeira ilegal, e depois eu fui passando ali por vários assuntos, cheguei a coordenar a campanha da Amazônia, trabalhei com clima, com políticas públicas, e fazia parte da coordenação do Observatório do Clima. E há 3 anos atrás, eu entrei no Observatório do Clima como secretário executivo, e estou por aqui. E o Observatório do Clima é um local muito gratificante. Nós somos hoje 78, um grupo de trabalho de 78 organizações da sociedade civil, onde o Greenpeace faz parte, WWF, todas essas organizações internacionais muito grandes, também organizações locais que trabalham com o tema no Brasil, organizações indígenas, quilombolas, movimento negro, a diversidade é grande e o trabalho que a gente faz lá também é um trabalho bem bacana. É um currículo um pouquinho pesado, hein? Pois é, e a gente acompanha vocês, né, do Observatório do Clima pelas redes sociais também, dá para ver que é um trabalho muito extenso que vocês têm feito e
parabenizo também esse esforço coletivo aí, né? Porque, como você falou, é uma rede de atores. E você também é membro pleno do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, né? O Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, ele é uma espécie de conselho, enfim, que junta ali pessoas que trabalham em clima no Brasil Uhum. para auxiliar o governo federal. Mas essa é uma agenda que não existe mais hoje no governo federal, ela, dos 3 anos para cá, ela deixou de existir. Então, o fórum é alguma coisa que fica ali pairando no limbo, né, à espera de governos melhores para a gente poder retomar as atividades. Sim, é sobre isso justamente que a gente vai falar um pouco aqui hoje, né? Sobre esse panorama um pouco sombrio que a gente tem vivido nas temáticas ambientais aí, né? Pois é, sombrio é pouco, né? A gente está numa situação desesperadora hoje no Brasil. Sim. Eu acho que para a gente entender, começar esse papo e entender como que a gente chegou na situação atual, né? Em setembro de 2022, às portas da eleição, né? A gente precisa voltar um pouquinho e fazer uma recapitulação de tudo que vem acontecendo, né? Sim. Para entender como que esse período de trevas começou. É mais um resumo, né? Porque se for pegar tudo o que aconteceu, olha, a gente vai ter que sentar e chorar. Mas vamos tentar fazer aí um resumo das pautas pra gente refrescar a memória. Não, é bizarro, porque sentando, preparando o roteiro, eu só ficava com aquilo na cabeça. Nossa, mas eu não lembrava disso, porque já veio outra coisa, né? Anestesia, né? Mas vamos voltar para longínquo 2018, quando o então candidato à presidência, Jair Bolsonaro, começou a mostrar suas intenções com o meio ambiente. Não sei se vocês lembram, mas naquela época já rolava um papo sobre fundir os ministérios do meio ambiente e da agricultura. Sim. Coisa que acabou não acontecendo por causa de pressões externas, né? Se não me engano, uma pressão vem da Europa, que mais tarde veio a ter outros desdobramentos e tal. Mas nesse momento acabou não acontecendo essa fusão. Principalmente por conta de pressão de mercados externos, né? Como você falou da Europa, porque até os mais extremos, assim, que não defendem tanto as pautas ambientais, viram isso como um retrocesso que poderia afetar economicamente o país, Sim. né? Aquela história do lobo cuidando do galinheiro, né? Enfim. Aí eu lembro que também nessa época teve uma declaração onde o Bolsonaro se referiu aos ambientalistas como xiitas. Sim. E não sei se todo mundo conhece e tal, mas xiita é um povo. Só que com o passar do tempo, com o mau uso desse termo, né, acabou sendo usado como sinônimo de pessoas extremas, tipo Sim. terroristas, nessa linha. Então eu lembro exatamente de como eu fiquei chocado com essa declaração e tipo, beleza, é isso daí, vida que segue, né? Então, também nessa época ele falou que ia acabar com a tal da indústria da demarcação de terras. E claro que, assim, a gente está em 2018, várias pessoas já começaram a ficar horrorizadas com essas falas sobre o meio ambiente. E rolou uma assinatura de uma carta, né? Uma carta pública, que contou com a assinatura de servidores do ICMBio, IBAMA, Ministério do Meio Ambiente e outras organizações. E já nessa época, por essa carta, a gente vê uma repulsa dos ambientalistas, né, sobre o posicionamento do então presidenciável. E relembrava a importância daquele artigo famoso que a gente citou no último episódio. Se você não escutou, corre lá para ouvir falar do artigo 225 da Constituição Federal. A famosa. Que é um artigo que fala sobre o meio ambiente. E tem aquela famosa frase sobre a garantia de um meio ambiente ecologicamente equilibrado a todos. Então foi basicamente assim, você está falando isso daí,
mas tá indo contra a Constituição, né? Você tá lembrando disso. Exatamente. Tudo isso antes do governo de fato se iniciar, né? Antes desse período um pouco mais tenso que a gente tem vivido se iniciar. E quando a gente olha para 2019, né, e diante, a gente vai ver uma série de ações que foi, de certa forma, planejada para desmantelar órgãos, né, para favorecer aí um certo desmatamento, principalmente da região da Amazônia. E é importante a gente ressaltar isso, lembrando que nas redes sociais a gente soltou ali um pouco do plano de governo do Jair Bolsonaro e que tem algumas coisas ali que a gente vê que não é compatível também com o que ele tem feito nos últimos anos, né? Então é importante a gente ter essa clareza na hora de avaliar os planos de governo, ver que também não é nem um pouco coerente com as coisas que ele coloca lá. Mas em 2019, a gente viu que teve ali um aumento nos incêndios, lembrando aqui do Dia do Fogo, que foi um dia bem emblemático, onde ficou escuro em São Paulo, né, que teve uma maior proporção que estava ocorrendo na região mais ao norte do país. E com o aumento desses incêndios, a gente teve também um levantamento de dúvidas sobre os dados que eram gerados pelo INPE por parte do governo federal, né, que acarretou na infeliz exoneração do diretor Ricardo Galvão, que, assim, dispensa apresentações, porque a gente sabe da competência que o Ricardo Galvão tem. A gente também teve outra questão muito problemática, que foi o congelamento do Fundo Amazônia, e isso, inclusive, gerou muitas tensões até internacionais aí, por conta de acordos que o Brasil tinha. Então, assim, é um cenário bem catastrófico, se a gente for parar para pensar. Enfim, teve um rebuliço enorme nesse primeiro ano aí de governo. E quando a gente pega 2020, 2021, a gente entra ali na pandemia, a gente vai ver que as coisas não melhoraram nem um pouco, né? Porque a gente teve ataque a ambientalistas e comunidades tradicionais. A gente teve também o papel do governo na não vacinação dos indígenas e até o atraso na população como um todo. E eu lembro de ver uma reportagem do G1 que, mais ou menos até fevereiro de 2021, a gente tinha 61% dos indígenas do Brasil ainda não tinham tomado vacina, enquanto isso já estava chegando para o resto da população. E mesmo sendo o grupo prioritário, né, que a gente sabe. E aí, assim, nesse conjunto todo, 10 meses depois desse período, né, a porcentagem dos vacinados ainda era baixa, com 44%. E isso tudo a gente pode atribuir com base nesses fatos, né, nesses eventos, que essa baixa vacinação é decorrente de erros de governo envolvendo fake news, influência, enfim, de toda uma bancada, e negacionismo científico do presidente, que mesmo com uma série de especialistas falando sobre o assunto, ele não se posicionava, né, não aceitava as evidências científicas para poder tomar as decisões, enfim, um caos. Então, viu, Gabriele, você falou um negócio importante, se vocês me permitem aqui, eu vou fazer um comentário geral sobre o assunto. Essa questão da pandemia é a mesma com que o Bolsonaro trata a questão de meio ambiente, que é negacionismo. Ele nega a realidade, né? E isso daí traz consequências terríveis, né, para o país, traz consequências para a imagem do país, ações concretas e tudo mais. Então é um governo que ele inventou uma teoria, porque tem uma coisa que, assim, quando as pessoas, esse pessoal meio maluco, né, que faz essas teorias de que não existe vírus, de que a vacina não é boa, você vai virar jacaré, né? Aí o presidente chega a falar que quem tomar vacina vai contrair AIDS. Então, quer dizer, é uma série de loucuras que quem está sentado nessa cadeira de presidente da República, a loucura não fica para si, né? A loucura, ela se espalha pelo país e as pessoas morrem, ela faz vítima, esse tipo de declaração desastrosa do presidente. E com o meio ambiente é a mesma coisa. Eles inventam teorias da conspiração para justificar esse saque que eles querem fazer às legislações do país, né? O saque que eles querem fazer tomando as áreas indígenas. E quando o Bolsonaro falou que ele não queria mais nem 1 centímetro de terra demarcada, não era só novas terras demarcadas, não. Ele quer tomar as que já existem, né? Então, essas declarações que ele vai fazendo vão incentivando aquele crime ambiental que sempre existiu e está lá na floresta, mas que era um crime ambiental que corria da polícia, e aí começa a incentivar esse crime ambiental a ser dono do país. Esse crime ambiental começa a acreditar que a polícia e a lei estão erradas e que eles estão certos, porque o governo cria uma teoria da conspiração de que toda a lei e toda a preservação ambiental no Brasil atrasa o desenvolvimento do país, o que é absolutamente mentira.
Vou dar um dado aqui, só para a gente Sim. se basear em dados, em coisas concretas. Entre 2004 e 2012, o Brasil diminuiu o desmatamento da Amazônia em 80%. Esse foi o período, na diminuição do desmatamento, que o Brasil mais evoluiu no PIB agrícola e exportações. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Enche o bolso de alguns poucos, normalmente grileiro de terra, criminoso. Né? A gente está vendo agora um conluio ali de garimpeiros ilegais, madeireiros ilegais com narcotráfico. É esse tipo de gente aí que lucra com desmatamento na Amazônia. Não melhora a condição de vida das pessoas que estão lá. Né? Essas pessoas, a população comum na Amazônia enriquecesse por conta do desmatamento, está todo mundo milionário na floresta, porque não se desmata em nenhum outro lugar do mundo que nem se desmata na Amazônia. Mas ele inventa essas teorias e dá no que dá, tanto na vacinação, né, onde a gente perdeu vidas, quanto nessa questão ambiental, onde a gente perde árvores e também vidas, porque o desmatamento não acontece só com o corte de árvores, não se limita a isso. O desmatamento também traz violência, traz ameaça de morte, invasão de terra indígena, como você falou, Gabriela, invasão de terra indígena que aconteceu inclusive durante a pandemia. Então, pessoas que invadiam terras indígenas levavam lá para dentro a destruição, o mercúrio na água dos rios, que também mata os indígenas, e o vírus do coronavírus para populações que vivem isoladas e que não têm nem a capacidade imunológica que a maioria de nós não indígenas tem. Então o vírus para eles tem uma consequência muito maior, muito mais desastrosa. Né? E assim foi se dando o governo Bolsonaro, de teoria em teoria da conspiração, ele foi destruindo. E a obra dele, a obra final do governo Bolsonaro, é que ele diminuiu a capacidade do Estado brasileiro, não estamos falando de um governo, é a capacidade do Estado, a capacidade de policiamento, a capacidade de enfrentar o crime. Ele sabotou essa capacidade instalada. Hoje, nós temos uma capacidade de combate ao crime menor do que o que a gente tinha em 2018. Porém, o crime que precisa ser combatido, ele está muito mais poderoso, porque ele enriqueceu, porque ele tomou territórios, parece as milícias mesmo, mas é isso que a gente tem na Amazônia, milícias. Foi institucionalizado, né? Exatamente, essas milícias foram ganhando espaço, ganhando território, então eles invadem, dominam e conquistam o território. É assim que eles vão fazendo lá na Amazônia, eles estão muito mais poderosos, o Estado está muito mais fragilizado hoje em dia. Né? E isso não é obra de omissão do governo, não é que o governo deixou passar, não viu o que estava acontecendo. Não é isso não. O governo ele é um parceiro do crime ambiental. O crime sempre existiu na Amazônia. A diferença é que o crime nunca existiu sentado na cadeira da presidência da República. É isso que está acontecendo hoje. O crime ambiental está dentro do governo. Né? Vamos lembrar que o nosso último ministro do meio ambiente, que para mim não é ministro do meio ambiente, ele foi ministro do desmatamento. Eu não vou falar o nome porque é candidato, então vai ajudar ele. Mas esse sujeito saiu correndo do Ministério do Meio Ambiente, correndo, para não ser preso. Porque ele foi denunciado pela Polícia Federal por 9 crimes ambientais no Supremo Tribunal Federal. E corria o risco de sair algemado do Ministério do Meio Ambiente para ir para a cadeia, que é o lugar dele. E ele pediu renúncia do cargo, porque assim o processo dele sai do Supremo e vem para a primeira instância, onde ele tem muito mais capacidade de se defender, a coisa demora muito mais, é muito mais morosa, né? E aí ele pode se candidatar a deputado federal. Mas quando eu falo que o crime está dentro do governo, é esse tipo de coisa. É um ministro que é criminoso, né? Segundo a Polícia Federal. E não é uma vez não, só 9. 9 crimes, incluindo a informação de quadrilha e facilitação de contrabando de madeira ilegal. Esse é o nível do ministro que a gente tinha. Portanto, quando o Renan fala assim, que esse governo chama as ONGs, não só as ONGs, os cientistas, os jornalistas, todo mundo, né, que ousa falar a verdade, chama a gente de radical, de extremo, de criminoso, eu vou dizer para você que eu só teria desconforto se esse governo, se o ministro do Meio Ambiente me elogiasse. Enquanto eles estão me criticando, para mim tá tudo bem, entendeu? Porque aí eu sei que eu estou no caminho certo. O dia que eles passarem a me elogiar é porque eu estou fazendo alguma coisa de errado. Perfeito. Não, você puxou vários pontos muito bons. O primeiro é sobre essas milícias que estão atuando, que sempre atuaram, mas que se tornaram cada vez mais fortes na Amazônia e em vários outros biomas, né? E a gente viu um efeito, uma consequência disso muito evidente, agora em 2022 já, com o assassinato do Bruno Pereira e Dom Phillips.
que eu acho que a maioria das pessoas acompanhou, mas ali houve uma grande má vontade por parte do governo de entender o que aconteceu. Favorece, né, Renan? É até difícil, assim. Supostamente, assim, né? Falando supostamente porque, né? Sim. Enfim. O Márcio trouxe vários pontos importantes e eu vejo que a gente que é da área vê isso com muito pesar, assim, mas quem tá sofrendo muito com isso são as populações tradicionais, em específico os indígenas, porque a gente tá vendo um extremo descaso e até um genocídio dos povos indígenas por conta dessa política negacionista, por conta de atos propositais, né? São atos que são pensados para isso, porque a gente tem milícias no poder, é como se a gente tivesse institucionalizado o crime, né? Como o Márcio falou. Enfim, é difícil, assim, para nós olhar esse cenário todo, mas eu vejo que em meio a tanto caos, a gente tem algumas organizações, felizmente, que continuaram, apesar de tudo, atuando firmemente nas pautas ambientais, com temas ligados principalmente à urgência climática e outros dentro dessa pasta, como o exemplo, né, do Observatório do Clima. E aí eu queria aproveitar para perguntar para você, Márcio, se você pode contar para o ouvinte como que surgiu o observatório, né? Porque é de longa data ali, né? Desde antes desse governo, vem desde 2009 ali, né? Completando 20 aninhos já? 20 anos. São 20 anos. O Observatório tem 20 anos. A gente surgiu em 2002. Eram um pouco mais de 20 organizações naquela época. Uhum. E a gente surgiu nessa pauta, agenda de clima, principalmente a discussão de floresta, como financiar a floresta, como você obter ajuda internacional para o país, né, não para nós, para ONGs, mas para o país de uma forma geral, para combater o desmatamento. E a gente sempre acreditou, continua acreditando que o Brasil pode ter desmatamento zero, isso é plenamente possível. E aí nós fomos juntando ali, né, colecionando enfim, mais organizações que foram se juntando, colecionando políticas que a gente foi oferecendo para o governo, pensamentos, também trabalhos técnicos muito importantes. O Observatório hoje tem um trabalho que a gente faz o cálculo de emissões de gases de efeito estufa do Brasil por setor de economia, por estado e por cidade no país, quantas cidades emite, quais cidades emitem quanto de gás de efeito estufa. Isso é uma plataforma aberta. Os próprios governos, e até o governo federal, chega a usar esses dados novos. Todo ano saem dados novos. Nos 2 últimos anos aumentaram as emissões do Brasil, obviamente, porque aumentou o desmatamento. O desmatamento é o maior vetor de emissões do Brasil, mais de 40% vem de destruição florestal hoje. Então, essa é uma plataforma. A gente faz um trabalho hoje de litigância no Brasil, que é processar mesmo o governo e esse pessoal aí que joga no atraso da agenda ambiental. Então, a gente monta as peças jurídicas e processa eles na justiça para eles responderem. O governo federal, inclusive, foi o que a gente mais processou nos últimos tempos, com parceiros, né, por conta, por exemplo, de coisas como vocês falaram aqui, da paralisação do Fundo Amazônia. O Fundo Amazônia foi extremamente importante para o Brasil reduzir desmatamento no passado. Sim. É um dinheiro que pode ser utilizado para o IBAMA, para alugar helicóptero, para colocar gasolina, para pagar diária de policial, para fazer investigação de campo, para você poder sustentar as operações contra o crime, que são caríssimas, né? E que precisam ser feitas, são regiões muito remotas do país, difícil de entrar, difícil de sair, para pagar também as polícias locais, o estado do Pará, Mato Grosso, Rondônia. Essas polícias, elas precisam ajudar todo esse corpo de inteligência do IBAMA e da Polícia Federal para combater o crime. Então, esse Fundo Amazônia foi fundamental. O Observatório do Clima apoiou a criação do fundo também, né? Todas as organizações que compõem a rede. A gente tem organizações fantásticas que trabalham lá, desde organizações como Saúde e Alegria. Se você está nos ouvindo aí, ficou curioso, dá uma olhada nesse pessoal que eu vou citar aqui, Saúde e Alegria, que faz um trabalho ali na região do Tapajós, no Pará, de assistência às populações locais. Eles têm barcos, hospitais, né, que vão oferecer saúde, assistência, prevenção médica e hospitalar e de saúde, pequenas cirurgias para as populações
locais. Uhum. A gente tem organizações grandes, como o Greenpeace, por exemplo, que faz sobrevoo na Amazônia, que detecta onde está tendo desmatamento, registra aquilo, pega a coordenada, manda para o Ministério Público, para a Polícia Federal, para o IBAMA. Né? A gente tem outras organizações, WWF, ICV, várias outras que fazem projetos, por exemplo, de proteção às áreas indígenas, de cooperativa de pequenos produtores e pessoas que vivem de extração de frutos na Amazônia, extraem da floresta o seu sustento, né, e formam essas cooperativas, dão capacidade econômica para esse pessoal ganhar, enfim, maior rentabilidade, né, poder ter um lucro maior ali nas suas atividades. Então é uma rede muito dinâmica que proporciona tudo isso, mas que nos últimos anos o que a gente vem fazendo de fato é resistir, é tentar não perder o que a gente acumulou nos últimos tempos, porque eu diria para vocês que tudo na área ambiental, qualquer número que você vê na área ambiental, ele piorou. E não é só número não, piorou número e comportamento. O desmatamento na Amazônia, ele cresceu por 3 anos consecutivos. Nós estamos indo para o 4º ano, talvez. 4º ano de crescimento consecutivo no mesmo governo. O desmatamento hoje, para a gente ter uma ideia, ele é 73% maior do que em 2018. 73%. 70% não acontece. Muita coisa. Não é muita coisa, é muita coisa. Isso não acontece porque você teve um vacilo do governo, né? Porque você teve uma parceria do governo com o crime. Isso só na Amazônia. O Cerrado também cresceu o desmatamento, 17% desde 2018. Quem não lembra aqui dos incêndios no Pantanal? 25% do Pantanal queimou num ano só. Isso daqui é pura omissão do governo. É um governo que não contratou brigadistas, não fez o beabá que você tem que fazer para evitar fogo nessas áreas. Desmatamento, só o ano passado, o desmatamento da Mata Atlântica cresceu 66%. Né? Enquanto isso, o governo diminuiu operações de campo, diminuiu as multas ambientais, é um governo que não multa. Só para as pessoas, para a gente ter uma ideia, o governo paralisou a cobrança de multas no Brasil desde outubro de 2019. Paralisou, ele criou uma burocracia nova lá que não existia e ninguém mais pagou multa desde 2019 no Brasil. Quer dizer, não tem impunidade maior do que essa. Né? Embargos de quem desmata ilegalmente também foram paralisados. A gente paralisou o Fundo Amazônia, como já foi falado aqui. Quer dizer, isso daí nós estamos falando apenas de números, sem falar do problema de comportamento. Né? Porque o governo ele tem um comportamento, eu diria para você o seguinte, o governo federal ele não perdeu uma oportunidade de fazer a gente passar vergonha. Né? A gente teve lances assim espetaculares, que eu vou falar que eu estava lá presente, como por exemplo em 2019, na Conferência do Clima em Madrid. Vejam só, o Fundo Amazônia estava paralisado com 3 bilhões de reais, que é o dinheiro que está hoje depositado no BNDES. Esse dinheiro pode ser utilizado para combater o desmatamento, é a única regra que ele tem, combater o desmatamento, e o governo não usa o dinheiro porque tem que combater o desmatamento. Então ele não usa o dinheiro, prefere ver parado do que combater o desmatamento. Só que eles tentaram um negócio, viu, o Gabriel e Renan? Eles tentaram, o que eles tentaram fazer? Eles tentaram mudar ali as regras do Fundo Amazônia, para que eles pudessem usar o dinheiro da forma que eles quisessem. E aí eles estavam insistindo com isso daí. E foram fazer reuniões com os doadores desse dinheiro, que era a Alemanha e Noruega. E eles tentaram a todo tempo. A gente conversa com os governos da Noruega e da Alemanha. A gente está nessa agenda, inclusive do Fundo Amazônia, muito antes do governo Bolsonaro. Né? Então a gente conhece como é que isso daí foi feito e quem são as pessoas importantes nessa agenda. E eles tentavam convencer de que o dinheiro ele não precisava ter controle, que o governo federal tinha que usar direito, e obviamente que os financiadores, os doadores, não concordavam com isso. Aí, voltando aqui para 2019, nessa agenda que é uma vergonha, o ministro do Meio Ambiente, na época, ele saiu de uma reunião dentro da Conferência de Clima, com diplomatas da Alemanha, e deu uma entrevista dizendo que ele tinha conseguido mudar as regras, e que o governo da Alemanha estava tudo ok com essa mudança, e que agora eles iam conversar com o governo da Noruega. O governo da Alemanha teve que fazer uma nota oficial dizendo que aquilo que o ministro estava falando era uma mentira, não teve acordo nenhum, e que simplesmente aquela conversa não existiu. Então, é só para as pessoas terem uma ideia de que não é um governo que apenas é ruim para o país em números, ele é ruim em comportamento. Foi a primeira vez na minha vida que eu vi um país desmentir um ministro de outro país, né, numa nota oficial, assinada ali pelo embaixador, pelo ministro deles e tudo mais.
Na última conferência de clima, por exemplo, o governo federal ele foi para a conferência de clima sabendo dos números de desmatamento, e normalmente o governo brasileiro ele lança os números de desmatamento antes das conferências de clima, porque coincide a data com que os números estão prontos no INPE, né, que é uma agência do próprio governo, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Sim. E o governo foi para a conferência de clima sabendo dos números, os números estavam prontos, foi apresentado ao presidente da República, aos ministros, eles sabiam que o desmatamento tinha subido. E o que eles fizeram? Eles esconderam os números de todo o planeta durante 20 dias. E todo mundo perguntava para eles, de forma clara, quais são seus números de desmatamento. A gente chegou até o vice-presidente da República falando para embaixadores que os números de desmatamento já existia ali uma ideia e que eles iam diminuir. Então veja o tamanho da mentira. As pessoas passaram 20 dias mentindo. Ele se encontrou, o ministro do Meio Ambiente, com ministros do mundo inteiro, embaixadores do mundo inteiro, dizendo que ele não sabia, e depois, obviamente, que foi descoberto que os números tinham sido entregues para eles. Então, é um problema de comportamento muito grande. Você falou aí da exoneração, né, do Ricardo Galvão, que a gente teve o vice-presidente da República fazendo um escândalo no jornal uma vez, dizendo que tinha algum sabotador dentro do INPE, né, e do Ministério de Ciência e Tecnologias, porque essa pessoa mensalmente divulgava, ou periodicamente divulgava números do desmatamento no Brasil. Só que isso daí é feito há uma década já. Os números são públicos, eles ficam semanalmente ali sendo publicados no site. Então é uma agenda assim que nos faz passar vergonha em várias agendas, né? Acho que a agenda que a gente mais passou vergonha e mais foi horrorizante foi a agenda da pandemia mesmo, a agenda do Covid. Mas eu posso dizer que essa daqui de clima e meio ambiente, o governo caprichou. Todas as vezes que ele pôde fazer o Brasil passar vergonha internacionalmente, fez, como o presidente da República uma vez abriu a Assembleia Geral da ONU em Nova York, ele abriu a Assembleia. A primeira pessoa a falar, porque o Brasil normalmente não, sempre é o primeiro a falar na Assembleia, e disse que a culpa do desmatamento e a culpa dos incêndios na Amazônia é dos indígenas e dos caboclos que moram lá. Então, quer dizer, é uma gente que não tem o menor pudor, mente mesmo na cara dura, e o que a gente pode esperar com eles é só a continuidade desse quadro ruim e a passação de vergonha sem limite. Isso. Não, eu só ia comentar que são umas mentiras que não tem nem pé nem cabeça, que nem você falou dessa do quem bota fogo na Amazônia são os indígenas, tipo, população nativa. Quem desmata são eles. Eu fico imaginando o indígena pegando aquele tratorzão gigante, sabe-se de lá aonde saiu aquele trator e derrubando tudo. É isso então que acontece? Que nem do sabotador. Caramba, o cara tá lá há 10 anos hoje publicando dado no portal público, qualquer um tem acesso e, tipo, só agora que descobriram, eles são bravos, hein? E os indígenas, na verdade, eles são vítimas desse governo, né? Os indígenas, ninguém precisa ensinar para eles ou pedir para eles protegerem floresta. Eles fazem isso há séculos, né? Na verdade, quem está protegendo floresta somos nós, não indígenas. Eles vivem com a floresta. O modo de vida deles é com a floresta viva, né? A floresta para eles, o território que eles moram, a vida deles é a mesma coisa. Exatamente. Não existe distinção disso. O que o presidente fez foi um ataque apenas, pura e simplesmente, não tem vergonha, né? Não tem vergonha e nos envergonha, né, de falar isso no microfone. E aí ele simplesmente solta essas pérolas, tenta convencer, enfim, a humanidade que a sua teoria, não é nem teoria da conspiração, né, que as suas alucinações, elas têm algo razoável, que não existe mesmo. Na verdade, o que a gente tem hoje, as populações, as terras indígenas, elas triplicaram as invasões, desde o começo do governo Bolsonaro, triplicaram as invasões. Pessoas estão invadindo as terras indígenas, porque o Bolsonaro está prometendo para essas pessoas, para esses invasores, que aquela área indígena vai deixar de ser indígena e vai passar a ser dessas pessoas que estão invadindo essas áreas. É violência, morte, a gente vê isso todo dia, terra indígena e Yanomami. Agora você vê garimpeiro ali, a quantidade de relatos que você tem de tráfico de pessoas, de estupro, de sequestro de criança, prostituição, violência, morte, assassinato, ameaça de morte, é um negócio absurdo, absurdo. Hoje tem mais invasor na terra indígena Yanomami do que indígena morando lá dentro. Esses invasores, que são bandidos mesmo, eles
passam metralhando até ações da Polícia Federal e do Exército. Quer dizer, então é gente que não está nem aí para nada, né? Os indígenas estão morrendo no Brasil hoje por culpa do governo federal, que não toma nenhuma atitude, a única atitude que toma é incentivar ainda mais. Esses indígenas estão morrendo por quê? Eles estão morrendo porque eles protegem a floresta. Eles estão morrendo porque eles vivem num território que é garantido para eles pela Constituição, né? E por conta deles estarem de acordo com a Constituição brasileira e por respeitarem e manterem a floresta viva, eles estão sendo mortos aí, enfim, por essas pessoas, por esses invasores, são incentivados pelo governo. É uma situação muito triste que a gente está vivendo no Brasil. Infelizmente. Vergonhoso, não é só triste, vergonhoso. E eu fico pensando que o Brasil, ele vai ter, quem for assumir a presidência, vai ter um trabalho tremendo de voltar a ter credibilidade num cenário internacional em que a gente era liderança das pautas ambientais, né? Então, eu fico pensando que tem muito trabalho a ser feito para voltar ao que era antes. Não é nem avançar, é voltar ao que a gente tinha antes. E como você falou, o caso dos indígenas, né, que a gente já falou aqui, é um caso, assim, absurdo o que tem acontecido com as populações. É muito reflexo desse ódio que esse governo tem com o meio ambiente e com quem cuida dele. E é só a gente lembrar o episódio que teve com o servidor que aplicou a multa ambiental pro atual presidente, que é a perseguição que ele sofreu depois que ele foi eleito, né? E a gente tem isso acontecendo, viu, Gabriela, em vários momentos da administração. Se um servidor público do meio ambiente, ele tiver a ousadia enorme de aplicar a lei e de desmantelar uma quadrilha de criminosos na Amazônia, ele vai ser imediatamente demitido. Ele vai sofrer um processo de perseguição. Eu acho que isso vai acontecer? Não, isso acontece hoje. E eu cito exemplos aqui. Vamos de um exemplo, tá? É muito claro. Se eu não me engano, em setembro de 2020, mas eu posso estar errado no mês, mas foi em 2020. Teve uma ação do IBAMA dentro de uma terra indígena que chama-se Ituna Itata. As pessoas podem procurar ali facilmente nos buscadores, vai estar lá. Ituna Itata, ou Ituna Itatá, para ficar mais fácil. Ali tinha entrado um garimpo enorme nessa área indígena, ilegalmente, não pode fazer garimpo em área indígena. Eles entraram lá, invadiram a área, e o IBAMA foi lá, fez uma operação de caça a esses criminosos, queimou o material utilizado pelo crime lá, o que é normal, garantido pela lei, o IBAMA pode fazer isso. Até uma segurança você fazer isso, que é inutilizar, né, a retroescavadeira, todos os materiais lá que eles usam para fazer a prática da ilegalidade, e desmantelaram ali a quadrilha, né? Levaram um prejuízo e tal. Os coordenadores dessa ação, eles foram exemplarmente demitidos um dia depois dessa operação acontecer. E veja, não é uma operação, às vezes as pessoas pensam assim, mas isso daí é o pessoal que está fazendo, não tem condição de sobrevivência. Então a pessoa entra ali com uma bateiazinha na mão e vai caçar um punhadinho de ouro para poder dar sustento para sua família. Não é isso não, gente. Uma operação como essa daí, nessa terra indígena que eu estou me referindo, é uma operação que de investimento entre logística para você levar o material lá para dentro, para a área do garimpo, e maquinário, é uma operação de 40, 50 milhões de reais. Então é alguém que tirou 40, 50 milhões de reais do bolso e colocou numa operação criminosa, sabendo que é crime, é investimento em crime, são máfias, são empresários do crime que fazem isso acontecer. A gente teve, em abril de 2019, foi a primeira vez que aconteceu uma ação direta do presidente da República contra os agentes do IBAMA, foi em abril de 2019, tem uma floresta nacional, que é a Flona do Jamari, fica em Rondônia, e aí tinha uma ação do IBAMA contra madeireiros ilegais que estavam invadindo aquela região. O presidente da República, em pessoa, desautorizou o IBAMA de ir lá combater o crime e os madeireiros ambientais. Ele falou em pessoa. E aí depois o ministro do Meio Ambiente, um tempo depois que a operação não foi feita, ele foi lá para conversar com os madeireiros ilegais e para dizer que aquilo tudo ia ser mudado, a lei ia ser mudada, eles iam poder trabalhar do jeito que eles queriam, saqueando a floresta, que é patrimônio de todos nós brasileiros. A gente já teve caso do ministro do Meio Ambiente parar a ação de garimpo em outra terra indígena Munduruku, que fica no Pará também. A Flona fica em Rondônia, mas essa dos Munduruku fica no Pará. E paralisar ali, descer de avião, colocar os garimpeiros dentro do avião e levar eles para tomar café no Ministério do Meio Ambiente. Nossa. Então, assim, vejam bem, quando a gente fala assim, não é uma questão
de omissão, é uma questão de parceria com quem faz a coisa errada, com o crime, com a ilegalidade, é disso que nós estamos falando. Né? Esse governo, ele nunca se sentiu orgulhoso de prender um criminoso ambiental, mas ele sempre esteve do lado dessas pessoas que ele se nega a prender. Então é um governo que é isso, é um governo parceiro do crime. É por isso que a gente tem esses números todos que a gente citou aqui, né? Números tão ruins. O crime nunca teve tão à vontade para trabalhar, nunca se sentiu tão impune, tão livre, né? Tão protegido para trabalhar na Amazônia. Esse é o quadro que o próximo governo vai pegar. Né? Para reverter isso daí, vai demorar, vai ser difícil. Né? E o crime está com tudo na Amazônia. Olha, eu vou dizer uma coisa. Só em setembro, a primeira semana, né? São números para a gente ter um comparativo. A primeira semana de setembro teve mais focos de incêndio do que todo o mês de setembro do ano passado junto. Nós estamos caminhando aí para um recorde histórico de focos de incêndio na Amazônia. Lembrando que incêndios na Amazônia são criminosos, eles não têm combustão espontânea da floresta. Alguém foi lá e tacou fogo, riscou o fósforo. Né? Esses crimes ocorrem em larga escala e nós estamos vendo no Brasil um massacre contra a Amazônia patrocinado pelo governo federal. A cada segundo, 18 árvores na Amazônia tombam, tudo ilegalmente. Assim, e por isso dá pra gente ter uma noção do que ele quer dizer quando ele coloca no plano de governo dele liberdade para o uso dos recursos naturais. Então ele coloca lá tem um trecho do plano de governo que é que cada indivíduo possa dispor legalmente da liberdade, né, de ter esse suposto uso. Então a gente já consegue ter uma noção do que seria essa liberdade e esse uso que ele se refere com base em tudo que a gente está conversando aqui, né? A liberdade que ele quer... Desculpa, Renan. Não, só ia comentar que o combate dele ao desmatamento é que se você legalizar, não tem desmatamento, então segue, né? Ou se acabar com toda a floresta, não tem mais o que ser desmatado, né? Então, talvez seja essa estratégia mesmo, ou ele muda a lei para nada mais ser ilegal, ou ele não tem mais floresta para ter desmatamento. A liberdade que o Bolsonaro fala aí não é a liberdade de ter um meio ambiente equilibrado, como o Renan citou lá, o artigo 225 da Constituição. É a liberdade do crime fazer o que quiser, como bem entender. Né? E, de novo, a gente volta aqui a como agem as milícias, né, da qual o capitão me parece tão próximo aí, ou pelo menos relatam que ele é uma pessoa próxima. A liberdade, explorar a Amazônia, fazer esse patrimônio imenso, né, virar economia, melhorar a condição de vida das pessoas que moram lá, isso é totalmente possível. Inclusive, isso acontece. A floresta não está paradinha lá sem ser explorada. Tem muita extração de castanha, de frutos, tem muita medicina que pode ser gerada pela Amazônia, indústria de fármacos, de cosméticos. A gente pode extrair madeira da Amazônia sem destruir a floresta, através de manejo florestal. Existem várias técnicas, o Brasil é especialista nisso, a gente tem todos os estudos, sabe como fazer. Só que o crime não respeita a técnica, não respeita a tecnologia, não respeita a lei, nem coisa nenhuma. Então, o que acontece não é que a gente tem que deixar a floresta intocada, não. A floresta pode gerar muitos recursos. Da forma como ele está sendo utilizada, não existe a floresta gerar recurso, existe a floresta deixar de ser floresta, para ser qualquer outra coisa. Né? E quem é que manda nisso daí? Quem é que faz a floresta não ser mais floresta? Os criminosos que estão lá. Essas máfias cheias de dinheiro, né, que patrocinam toda essa destruição que está na floresta. A liberdade, para ela ser exercida, como o presidente gosta tanto de falar, você só consegue ter liberdade se você tiver regras de convívio comum. A liberdade, a minha, ela termina quando a sua começa, né? O meu direito, ele termina quando começa a responsabilidade para com os seus direitos, o direito do próximo. Então, as coisas não podem ter liberdade absoluta, porque senão você tem uma anarquia, uma desordem, onde cada um faz o que quer. Né? É a mesma coisa que eu dizer o seguinte, eu comprei um apartamento, né, eu tenho uma vaga de garagem, então eu vou montar um bar na minha vaga de garagem, porque afinal de contas ela é minha. E se você não deixar eu montar um bar, é porque você está tolhendo minha liberdade. Não é assim que funciona, tá certo? Eu não posso montar uma boate no meu apartamento e querer dar uma festa às 4 horas da manhã com som no último volume, né? Porque eu estou desrespeitando os outros. As coisas precisam ter regras, tá certo? Então, o que acontece na Amazônia é isso. Você pode explorar a floresta? Pode. Agora você não pode destruir. A liberdade do Bolsonaro é a liberdade de destruição. Né? A liberdade de você fazer o que você bem entender, o que vier à sua mente, e que se dane o direito dos outros, né? Ou o direito coletivo. Porque, eu vou dizer um negócio, o Gabriele e Renan, o problema todo dessa discussão, da gente defender a Amazônia, da gente defender o clima,
É porque quando a gente tem um clima desregulado, e a Amazônia é importantíssima para o clima do Brasil, ela manda chuvas para todo o país. Essa chuva é a chuva que irriga a agropecuária brasileira, produz comida. É a chuva que irriga os reservatórios das hidrelétricas, que fazem energia chegar na nossa casa. A chuva que irriga os grandes reservatórios de água, né, que fazem água chegar na nossa torneira. Então, assim, a Amazônia, ela causa já viva, paradinha do jeito que está, um bem comum para todos nós, tá certo? Ela regula uma parte importante do clima no Brasil. E nós temos uma outra importância da Amazônia, que a Amazônia estoca muito CO2, muito gás carbônico, que é o gás principal que provoca o aquecimento global e as mudanças do clima. E por que eu estou falando tudo isso? Porque um clima transformado, um clima desbalanceado, um clima de eventos extremos, ele é um clima que ele vai castigar principalmente as populações mais pobres. Sim. Quer dar um exemplo? Vamos pegar Petrópolis. O que aconteceu em Petrópolis? Que desbarrancou lá os morros e que as pessoas perderam suas casas quando não perderam as suas vidas. Enchente no sul da Bahia, enchente em Minas Gerais. Né? Quem são as pessoas realmente que estão nesses lugares, que são lugares que são de risco? Né? A população rica não está lá. Quem está lá é a população pobre, né? que é cada vez mais empurrada para essas áreas de risco, para a periferia, para lugares de várzea de rio que inundam, né? Para lugares que vão desbarrancar. Essas são as pessoas que vão sofrer com clima extremo, com chuvas fora de época, com chuvas com volume anormal. Quem é que foge da seca no Nordeste? Eu nunca vi alguém, um retirante nordestino, fugindo da seca de BMW para vir morar aqui num apartamento de 400 metros quadrados em Campos Elíseos, em São Paulo, ou em Ipanema. Não tem isso daí. É a população pobre. Né? Então, quando a gente está falando de preservar o meio ambiente, e quando o Renan fala aqui do artigo 225 da Constituição, que é um meio ambiente equilibrado para todo mundo, a gente está falando de um meio ambiente equilibrado para todo mundo, mas principalmente para não castigar ainda mais aquelas populações que pouco têm. Clima desequilibrado é uma fábrica de desigualdade social, uma fábrica de gerar pobreza. Né? E cada árvore cortada na Amazônia contribui para esse clima ficar desbalanceado, para ele ficar mais agressivo. Sim. E para causar mais sofrimento ainda para os brasileiros que já estão sofrendo tanto, né? Com fome, desemprego, inflação. Então, só pelo jeito que você fala, como você se posiciona, é uma coisa que eu percebo nas notícias que vocês passam, que vocês escrevem no Observatório, que comparando com a grande mídia, vamos colocar desse jeito, vocês não têm meias palavras, vocês não usam eufemismo, sabe? Eu tô aqui com uma matéria que vocês dão nome e endereço do responsável, no caso, tipo, sob Bolsonaro, invasões de terras indígenas batem recordes e crescem 212%. Então vocês vão direto na ferida, tá acontecendo isso e a culpa é isso. E eu tenho uma pergunta que eu fiquei bem curioso, como vocês são recebidos nos lugares? Por exemplo, quando você fala que é Márcio, que você tá no observatório e tal, você sente uma agressividade, uma hostilidade das outras pessoas? Talvez haja alguma fake news já contra vocês? Como que é essa questão? Bom, fake news na história aí da área ambiental existe há muito tempo, né? De gente que falava que o aquecimento global não existia, que a proteção da Amazônia ela não era, era uma invenção internacional e que só servia a pessoas que estavam querendo invadir a Amazônia. A gente ouve história de países querendo invadir a Amazônia desde a década de 70. Eu não sei onde é que estão essas pessoas, fazem 50 anos que elas estão para invadir a Amazônia e não invade. Isso não existe, isso daí é tudo conversa furada. Sim. De gente que quer justificar suas atrocidades de desproteção ambiental, e aí eles inventam um mal maior, né, como se tivesse a iminência de uma guerra, de uma invasão, para poder justificar aquelas coisas que são injustificáveis, para se justificarem. A gente tem cenas, olha, eu vou falar de uma coisa bem recente agora. A gente viu agora o Lula conversando com a Marina Silva, né, e inclusive ali, acho que o pessoal noticia, eu não vi, mas noticia que rolou um pedido de desculpas ali pelo que aconteceu, ou uma reaproximação, como se fosse uma desculpa, enfim, alguma coisa assim, porque inclusive a Marina sofreu muito quando ela foi candidata a presidente da República com fake news e tal. Mas eu vou lembrar o seguinte, antes de 2012, do Código Florestal, se não me engano, em 2011, o relator do Código Florestal, na época,
era o Aldo Rebelo, ele chegou a dizer em microfone na Câmara dos Deputados que o marido da Marina Silva era um madeireiro ilegal na Amazônia que traficava madeira. Isso é uma mentira descabida, certo? Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que, assim, essas pessoas, como Bolsonaro, Aldo Rebelo, essa gente que só enxerga a teoria da conspiração, né, que nunca se interessou para saber o real trabalho que as ONGs, de onde é que as ONGs fazem, de onde é que nascem as pesquisas científicas, né, por que eles acreditam em 1, 2 cientistas e não acreditam num conjunto de 30, 40 mil que pesquisam a coisa. Então, quer dizer, é uma crença direcionada, eles querem acreditar numa mentira que é feita ali por 3 ou 4 cientistas e não pelo grosso da comunidade científica mundial. Essas pessoas não nos recebem bem mesmo. E a gente nem quer ser bem recebido por eles, não. Né? Porque, na verdade, eles são as pessoas que promovem o atraso. Nós não queremos. Essa gente a gente não quer mesmo. A gente quer desmascarar eles, denunciar eles. Né? Porque eles têm, por trás do que eles propagam, né, como certezas, eles sim têm interesses que são interesses que eles não podem revelar, e, portanto, eles ficam dizendo que tem conluios internacionais e tudo mais. E a gente dá o nome a eles mesmo e coloca no colo deles a responsabilidade que tem que ser endereçada para eles. É isso que a gente faz com o Bolsonaro, por exemplo. Mesmo porque nós não temos mais muito tempo a perder, Renan. A situação da Amazônia ela é crítica. A Amazônia é que nem um organismo vivo, ela tem um limite. É um ponto de colapso, onde a floresta deixa de existir tal qual a gente conhece ela hoje. Esse ponto de colapso já está muito próximo, né, de acordo com os estudos feitos pelos cientistas. Então não temos muito tempo a perder, não temos mais muita volta para dar, não. Quem está promovendo o desmatamento da Amazônia é esse sujeito, é essa empresa, é esse grupo de interesses aqui, eles vão ser nomeados e vão ser denunciados. Então, essa é a forma. Na verdade, não é nem que a gente atua, são várias organizações que atuam assim e tem que ser assim mesmo. Nós não podemos mais não tem mais tempo para ficar alisando a situação. Ela tem que ser exposta porque as soluções elas têm que ser imediatas. Ou essas soluções, de novo, vão tardar, né? Vão ser adiadas, e aí nós vamos ter que lidar com as consequências. Nós, quem vai lidar com as consequências são as populações mais pobres. Perfeito, Márcio. Isso entra um pouco também essa questão da vulnerabilidade de alguns povos no racismo ambiental, que a gente já comentou também em outros episódios. Para quem quiser saber um pouco mais, volta lá. E a gente também comentou alguns outros temas importantes, como você citou aqui, a gente tem um pouco também de violência de gênero na política quando são mulheres pautando esses temas, né? Parece que aproveitam para diminuir, para descredibilizar a discussão. E esse é um outro problema também que a gente vê recorrente no Brasil. Mas quando a gente entra nas ações necessárias, especificamente para a gente conseguir avançar na pauta ambiental, nas propostas para urgência climática que a gente vive, a gente, quando olha os planos de governo, a gente citou alguns pontos muito importantes aqui, como, por exemplo, o desmantelamento das instituições, né, que enfraquece a fiscalização ambiental, que é um tema muito importante que a gente precisa retomar. Mas, de uma maneira geral, se você tivesse que elencar alguns pontos principais, assim, olha, eu acho que esses temas são muito importantes para a gente conseguir avançar, para quem assumir a presidência nessa eleição vai ter que pautar de alguma forma. Quais seriam esses temas principais, assim, para a gente direcionar para o ouvinte? A primeira é a questão indígena. Os invasores estão matando as populações indígenas do Brasil. Os indígenas estão morrendo, estão sendo chacinados no nosso país. Então, eles precisam de assistência, de um olhar cuidadoso, imediatamente precisam de ajuda. A gente precisa tirar os invasores das áreas dessas populações. Essa é a primeira coisa, a mais urgente a ser feita. E depois retomar os processos de análise das demarcações de áreas indígenas. Regularizar aquelas que já estão reconhecidas, enfim, que precisam ali apenas de uma assinatura na etapa final. Olhar os outros processos em andamento para julgar se é pertinente ou não, mas você tem que dar um julgamento para esses pedidos de áreas indígenas que tem no Brasil, até mesmo porque é um direito constitucional que esses julgamentos existam, né, que a análise seja feita, o reconhecimento ou não, enfim, mas que os processos andem.
né? E esse é o primeiro passo. O segundo é diminuir o desmatamento, combater o crime ambiental. E aí você tem várias coisas. Fortalecer as agências de controle no Brasil, chamar os governadores, né, recompor os órgãos de fiscalização, os órgãos de participação da sociedade civil, traçar um plano de trabalho de combate ao desmatamento e também de geração de economia nessa região em que o desmatamento está instalado, que seja uma alternativa para as populações que moram lá, porque hoje você tem regiões na Amazônia em que o crime dominou de uma tal maneira em que ele é a única possibilidade de renda para uma parte da população, então não adianta só você tirar o crime, você tem que colocar alguma coisa no lugar, Sim. alguma alternativa econômica, e isso ninguém faz sozinho, né? Você precisa de iniciativa privada dos governos locais, municipais, estaduais, sociedade civil, todo mundo junto num esforço, mas quem tem que organizar esse esforço é o governo federal, ele não vai nascer de combustão espontânea, então a gente precisa fazer esse grande movimento para salvar a Amazônia. Então a primeira coisa indígena, a segunda coisa é essa questão da Amazônia. A Amazônia hoje ela está doente, né? Então a gente vai precisar primeiro retirar a doença do organismo, que chama-se Bolsonaro. O Bolsonaro é a doença da floresta hoje. Nós precisamos tirar a doença e depois tratar as sequelas da doença, que são essas de você recuperar a governança local e ter um plano de você dar a vida de novo ali correta, né, positiva, que não baseada no crime ambiental. A gente precisa retomar a liderança do país na agenda de clima. O Brasil tem um papel importante, sempre teve um papel extremamente importante na agenda de clima, a gente precisa recuperar isso daí. Do ponto de vista diplomático, de imagem, de postura e de números também. O Brasil precisa entregar números melhores. O governo Bolsonaro, por exemplo, entregou uma promessa de clima do Brasil em que ele diz que vai poluir mais o planeta. É um negócio absurdo, não fosse o governo que a gente tem. Então a gente precisa desfazer essas coisas, né, desde você refazer ou fazer uma promessa melhor sobre a performance climática do Brasil, mas também de postura, a postura colaborativa, né, de cuidar, também ajudar os países em desenvolvimento, os países mais pobres, aqueles que vão sofrer, porque tem países que não têm alternativas, não têm recursos também para recuperar suas áreas das catástrofes climáticas que já estão acontecendo. E o governo também precisa criar um plano de adaptação para o país. O Brasil ele é extremamente vulnerável a alterações climáticas, seja porque por habitações inapropriadas em locais que não deveriam estar e que as pessoas só têm aquele local para viver, para montar sua moradia e acabam se instalando ali. Esses locais vão ser afetados, então a gente tem que adaptar esses locais, as populações, ou fazer remoções, mas você não pode deixar as pessoas à mercê de um clima extremo que pode custar a vida dessas populações. Então um plano de adaptação que inclua tudo isso, que inclua também como que a agropecuária brasileira vai encarar eventos extremos. A gente já teve bilhões de prejuízos só esse ano aqui no Brasil, de perda de safra, principalmente no sul do país, né? E nós não podemos ficar à mercê disso. O Brasil, inclusive, ele tem uma taxa de tecnologia implantada na agricultura brasileira muito grande para alguns que são grandes proprietários de terra e uma fragilização da produção também muito grande para uma grande maioria de pequenos proprietários rurais brasileiros que precisam de mais assistência. Então nós vamos precisar mexer em todas as coisas. Nós perdemos 4 anos, a gente devia estar fazendo isso daí já com muita rapidez desde 2018, quer dizer, há muito tempo, né? Mas em 2018 a gente deveria estar avançando nessa agenda. Hoje tem mais do que o que a gente tinha há 3 anos atrás. Hoje a gente tem menos. O governo ele sabotou mesmo. A palavra correta para esse governo é o governo que sabotou a agenda ambiental e de clima no Brasil. Nós vamos ter que recuperar isso. Não adianta só olhar para trás, nós vamos ter que olhar o que a gente pode fazer daqui para frente e recuperar. Não tem uma alternativa, né? Essa questão do clima é uma questão ímpar para o país. Para dar um número, para a gente ter uma ideia, países como os Estados Unidos têm mais de 30% da área plantada deles assistida com irrigação artificial. Quer dizer, se tiver uma seca muito grande em determinada região, eles conseguem manejar até um certo ponto e continuar mantendo a safra. O Brasil tem 5%, né? É um país que tem uma dependência da economia agrícola muito grande. A economia agrícola é muito importante para o país, não só essa grande agricultura de exportação, mas a agricultura pequena, essa agricultura pequena que alimenta as cidades, que faz a comida chegar no nosso prato. Essas pessoas precisam ser assistidas, senão elas vão perder a condição de plantar. Todos nós vamos sofrer pela baixa
que isso daí vai causar na nossa economia, afetar os empregos das pessoas, e pela comida no prato também, que pode começar a ficar mais difícil, né? Mais difícil ainda do que já está, né? Então a gente precisa ter esse plano de adaptação também urgente para o país. Com certeza. E eu vejo também que é muito importante que o próximo governo, somado a tudo que você falou, Márcio, que ele tome as decisões baseadas nos conhecimentos científicos, né? Conhecimento científico válido, ouvindo especialistas, dando ali a devida participação pública para tomar as decisões, porque, de fato, como você falou, vai ser um desafio tanto daqui para frente. Conhecimento científico e também o ancestral, viu, Gabriel? É muito importante, porque a gente tem um conhecimento acumulado dessas populações tradicionais, ribeirinhos, quilombolas, indígenas, que é de um valor assim imensurável para o país, né? A gente precisa aliar esses conhecimentos milenares tradicionais à ciência mais avançada, juntar isso tudo numa floresta de biodiversidade como é aqui a Amazônia e outras regiões do país, e produzir uma economia nova com base florestal. Tem muita gente que gostaria de fazer isso. Perfeito. Você quer falar alguma coisa, Renan? Eu estou impactado. Pra gente encaminhar para o final, assim, uma coisa muito importante, Márcio, que eu vejo muitas pessoas da área, profissionais, biólogos, tentando separar as pautas ambientais e tudo que isso engloba à política, né? Como se isso fosse algo à parte, como se a gente não precisasse se importar, como se a gente tivesse que ser apolítico e não dá para misturar as coisas. O que você diria para as pessoas sobre você não se importar com a política e estar principalmente dentro ali da área profissional ambiental? Não tem como, né? A gente viu isso, não precisamos nem falar do meio ambiente, a gente viu o que aconteceu na pandemia, né? O poder que um governo tem de negar a realidade, e ao negar a realidade, fazendo política, causar estragos da forma que causou. Eu acho que esse era um pensamento que até algumas pessoas tinham antes do atual governo, porque a gente nunca teve um governo com tamanha capacidade de realização de atrocidades como esse governo. E agora nós estamos vendo que isso, na área ambiental, isso não tem a menor condição de acontecer. As decisões sobre investimento, sobre proteção ambiental, elas estão em grande parte concentradas no poder político, principalmente no governo federal. É lá que se decide se você vai ou não combater o crime ambiental, se você vai ou não aumentar ou diminuir a taxa de proteção. Não estou falando só do governo federal, é Congresso também, é a Suprema Corte Brasileira. Então nós vamos precisar aliar essas coisas, porque é assim que funciona a política e a ciência. É assim que funciona em várias outras áreas. É assim que a gente avança na educação, é assim que a gente avança na saúde pública. A gente viu agora várias notícias desse governo de retirada de orçamento dos órgãos de pesquisa no Brasil, né, da educação universitária, da educação científica, enfim, de pesquisadores fugindo em massa do nosso país. Então, quer dizer, esse tipo de decisão, ela é tomada pela política, né? São aquelas pessoas que estão lá em Brasília. Eu diria que é o contrário. Eu acho que, na verdade, é a ciência, são os biólogos, são as pessoas que se importam com a área ambiental, eles não têm que afastar a política, eles têm que entrar na política, né? A gente é refém das decisões que nós vamos tomar agora no dia 2 de outubro para os próximos 4 anos, né? Então, não adianta a gente ficar falando apenas que é importante ter o conhecimento técnico, ele precisa ser exercido por quem toma a decisão, né? E é por isso que é importante escolher as pessoas muito bem. É importante a gente ter a continuidade de você gerar o conhecimento técnico, o conhecimento científico, isso daí é fundamental para a tomada de decisões, mas ele precisa ser aplicado, né? Todo mundo tem responsabilidade e a política é feita do conjunto de ação das pessoas, mas tem aqueles que tomam decisão e ali precisam estar as pessoas certas. Eu costumo dizer que para a área de meio ambiente, no dia 2 de outubro, a gente tem que fazer a mesma coisa que aquela nossa prática simples, assim, de reciclagem de lixo, né, que a gente faz, que é uma prática diária, aliás, tem que ser uma rotina nossa, reciclar o lixo que faz bem para o meio ambiente. Dia 2 de outubro é dia de reciclar o lixo de Brasília, né? Então a gente vai fazer a reciclagem
que a gente pode fazer a cada 4 anos. A gente precisa tirar todo o lixo que existe lá e fazer uma reciclagem para colocar no lugar pessoas que têm um compromisso, né? E pessoas que olhem para a ciência, olhem para as evidências, olhem para o que está acontecendo, tem responsabilidade. A gente não pode mais conviver com gente irresponsável do jeito que existe hoje no nosso país, porque senão nós vamos pegar toda essa o Brasil é um paraíso de oportunidades e possibilidades, né? E não é por acaso que a gente não aproveita as possibilidades e oportunidades, porque tem gente muito ruim governando esse país, e eu acho que nesse último período que a gente passou aqui, nunca teve gente tão ruim governando esse país. Então, espero que pelo menos para isso tenha servido, para todos nós, assim, tenha servido como lição do quanto catastrófico pode ser você colocar uma pessoa sem compromisso, sem responsabilidade, sem nada a oferecer para o país, né, que dá risada de gente se sufocando pelo Covid. Isso daí é gente lamentável que precisa de tratamento, não merece a cadeira da presidência da República. Exatamente. Tratamento e pagar pelos crimes que fez. Esperamos. E dia 2 a gente vai escolher pessoas melhores para colocar lá, né? Porém, a gente vai precisar continuar acompanhando elas durante esses próximos 4 anos, né? Aquele rolê da democracia não ser somente representativa. De tempos em tempos a gente coloca a pessoa lá e boa. Essa é uma coisa mais participativa, acompanhar os projetos que vão ser aprovados, que não vão ser aprovados. E a Gabi tem algumas ferramentas para indicar ali, para talvez o ouvinte queira analisar, acompanhar. Eu acho importante a gente ter essa participação ativa, porque é justamente isso. A gente viu o que dá a população como um todo se afastar do ambiente político ou tratar o ambiente político como algo à parte, porque é algo que influencia diretamente a nossa vida. Então, para a gente poder acompanhar, existem algumas ferramentas, algumas delas bem interativas, assim, recentes. Eu queria recomendar Política por Inteiro, que tem ali o monitor de atos públicos, e também o Ruralômetro, que foi lançado agora em 2022 pelo Repórter Brasil, em conjunto com várias instituições, que monitoram ali os deputados eleitos, o que está passando no Congresso. É tudo muito didático para a gente poder ficar de olho e ver se realmente aquele candidato vale a pena voltar ali para a cadeira, né, do Congresso, se vale a pena a gente virar a cadeira para eles, igual no The Voice Brasil, se vale a pena eles voltarem para o poder. Então isso é muito importante, gente, que a gente possa ficar realmente atentos a quem a gente está colocando. E vou sugerir também, se me permite aí, Gabriele. Com certeza. Dentro do site do Observatório do Clima, tem também todas as organizações que fazem parte da nossa rede, que acompanham a área política, e elas são divididas, inclusive, em especialidades, né? Tem aquelas que trabalham Pantanal, Cerrado, Mata Atlântica, Bioma Pampa, como eu falei, gente que trabalha na Amazônia, que faz trabalho de assistência médica, social, gente que trabalha com monitoramento de dados. Então, ele tem uma variedade muito grande de expertises. A gente tem uma plataforma chamada Facebook, que a gente criou, que é só para desmentir os fakes, é um fact-check. É só para desmentir os fakes que o governo fala sobre meio ambiente no Brasil. Então ali, tudo que o pessoal fica falando, a Amazônia não pega fogo, o Brasil é o país que mais preserva no mundo, a Amazônia é a maior floresta tropical do mundo, o Brasil e tal. Isso daí, não desmerecendo, o Brasil realmente tem uma porção enorme de floresta, mas ali você encontra números do mundo inteiro, né? De outros países que fazem coisas, que têm legislações mais rígidas do que a nossa, por exemplo, né? Que tem taxas de preservação maiores do que o Brasil, né? E coisas que o Brasil é campeão mesmo, como, por exemplo, biodiversidade, na diversidade das nossas populações aqui. Então ali você encontra vários números, mas principalmente um choque de realidade aí para cima das mentiras que o governo normalmente conta pra gente. Perfeito, é um trabalho fundamental realmente o que vocês têm feito. Para quem tá ouvindo a gente, aproveita, se não segue lá o Observatório do Clima, porque tem direto publicações muito úteis para esse momento que a gente tem vivido. Então fica aí de recomendação a sugestão do Márcio e também a rede social de vocês aí do Observatório. Aproveitando que a Gabriele pediu para seguir eles, sigam a gente também, né? É sempre bom, aproveita um embalo e compartilha ambos os perfis para o máximo de pessoas que vocês conseguirem, né? Porque, cara, esse papo é muito importante, vai definir o nosso futuro, né?
Eu penso assim, pode definir para bom ou pode dar um ponto final, basicamente, né? Então, sei lá. Espalhem a palavra, por favor. Sim, exatamente, gente. Ouçam aí as informações possíveis para se informar bem nessa eleição. Fiquem ligados que a gente está soltando algumas análises sobre os planos de governo em relação às temáticas ambientais, da ciência e educação. Então, a gente vai estar soltando nas próximas semanas de todos os candidatos principais colocados. E como último recado, gostaria de convidar todos do laboratório que eu faço parte de áreas naturais protegidas. A gente vai ter o simpósio de florestas e bem-estar humano e faço aí o convite a todos que interessar. Eu queria agradecer muito a presença do Márcio aqui, foi de muita ajuda, trouxe tantas informações pertinentes e super relevantes pra gente aqui. Muito obrigada, Márcio. Obrigado por comparecer e obrigado também pelo trabalho que o Observatório faz, que é de extrema qualidade. Eu que agradeço muito o convite, para mim foi muito bacana, eu me diverti muito estando aqui com vocês. Obrigado. E é isso, gente. A gente fica por aqui. Não esqueça, então, de conversar com a gente nas redes sociais. Qualquer dúvida, estamos por lá. Um bom dia a todos que estão nos ouvindo. Uma boa tarde. Boa noite. E uma boa madrugada.